Texto base é o texto de Lucas 18, versículos 9 ao 14. Lucas 18, versículos 9 ao 14. Diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, Jesus ele começa contando uma pequena parábola, e o texto é claro em dizer para quem ela é direcionada, né? O versículo 9 já diz: há alguns que confiavam em si mesmo, em sua própria justiça, né? Há algumas pessoas, essa parábola é destinada então a algumas pessoas que se consideravam justas, né? Que se achavam boas o suficiente e por isso elas desprezavam os outros. E conta a história de dois homens, um fariseu que era um nível religioso, né? Era um grupo religioso da época muito reconhecido e tido como um dos grupos mais santos, né, reverenciados por todos, né? E um publicano, que era uma casta muito mal vista, né? Um grupo muito mal visto, uma vez que os publicanos trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos do seu próprio povo, e muitas vezes eles aumentavam os impostos para ficar com um lucro maior. Então, o publicano era muito mal visto nessa sociedade, enquanto que o fariseu era muito bem visto, né? E é interessante que Jesus ele usa esses dois personagens exatamente para chocar quem ouve, para chocar essas pessoas que confiavam em si mesmas, né? E a gente começa vendo a oração do fariseu e a gente pensa, o que tem de errado na oração do fariseu? Porque ele está agradecendo a Deus por não ser pecador, basicamente, né? Ele está agradecendo a Deus por não ser como as outras pessoas, por não ser como outros pecadores. Bom, o que há de errado nisso, né? O que há de errado em, por exemplo, você ter um coração grato a Deus? Às vezes, muita gente que tem uma conversão, que às vezes não nasceu na igreja, viveu um período muito conturbado, às vezes pode ter se envolvido com drogas e coisas do tipo, e quando essa pessoa vem pro evangelho, vem para Jesus, né? Quando essa pessoa aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, elas normalmente agradecem a Deus por isso, né? Elas às vezes olham os seus amigos que continuam naquela vida que só vai levar à destruição, elas olham e elas ficam tristes pelos seus amigos, mas falam: Nossa, graças a Deus que Deus me tirou dessa vida. Mas então qual que é o erro do fariseu aqui nessa passagem? É interessante que na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu estou lendo, diz assim no versículo 11: O fariseu em pé orava no íntimo. Só que é interessante que essa palavra, orava no íntimo, ela pode ser interpretada como se ele estivesse orando para si mesmo, né? Tanto que algumas versões da Bíblia vai estar falando que o fariseu orava de si para si mesmo. E esse é o erro do fariseu, né? O fariseu ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si mesmo. Ele achava que a fonte de bondade dele, a fonte de santidade dele, era ele mesmo, né? E é interessante a gente comentar que mesmo a nossa santidade, ela depende de Jesus, né? Que a nossa santidade só é possível por causa da cruz de Cristo, do sacrifício dele por nós. E aqui, quando o fariseu ora de si para si mesmo, é como se ele estivesse dizendo que ele é autossuficiente, que ele é bom por ele mesmo, né? Graças a Deus, como ele diz, né, aqui, cadê?
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, falando para si mesmo. Ele cita Deus, mas cita apenas de forma quase que decorativa, né? Ele está orando para si mesmo, ele está falando para si mesmo, para ele se orgulhar, né? E esse que é o erro do fariseu, né? O fariseu está em uma posição altiva, em uma posição orgulhosa, em uma posição que é a posição das pessoas do versículo 9, né? Ele estava confiando em sua própria justiça, enquanto que o publicano tinha tanta consciência dos seus pecados, tanta consciência da sua maldade, tanta consciência de que ele sem Jesus não era nada, que no versículo 13 diz que ele nem chegava perto do templo, né? Que ele ficava à distância, que ele ficava num cantinho para orar, ele não se sentia digno de estar no templo, né? Ele nem ousava olhar para o céu, como diz o versículo 13, e só batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Algumas versões da Bíblia trazem o termo Deus ser propício a mim, que sou pecador. Ou seja, esse termo propício vem do termo propiciação, né, que significa tornar algo favorável, tornar alguém favorável, ser propício a algo, ser favorável a algo, né? Então, quando esse pecador, esse publicano ora, Deus, ser propício a mim, ou Deus, ter misericórdia de mim, o que ele está falando é, Deus, seja favorável a mim. Porque por natureza, por conta dos nossos pecados, Deus não é favorável a nós. E ele só pode ser favorável a nós por causa da cruz de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, né? É por isso que esse termo propiciação ele encaixa tão bem aqui, porque propiciação é tornar favorável. E como que Jesus é a nossa propiciação, como é, a Bíblia vai dizer em outras passagens do Novo Testamento? É como ele é a nossa propiciação, como ele realizou a nossa propiciação. Bom, ele aplacou a ira de Deus, né? Ele recebeu a ira de Deus que era destinada a nós e tornou Deus favorável a nós. Tem uma imagem muito interessante que fala muito sobre propiciação no Antigo Testamento, e é interessante também mencionar que o Antigo Testamento muitas vezes traz ideias e conceitos que visam educar e preparar o povo para aquilo que viria no futuro, né, que é Jesus, o Messias. E é interessante que no dia da expiação, uma das coisas que o sacerdote tinha que fazer era matar um animal, né, e aspergir o seu sangue na Arca da Aliança. Isso é muito interessante porque a Arca da Aliança era onde estava contida as duas tábuas da lei, era onde estava guardada a lei de Deus. E é interessante porque ele tinha que jogar o sangue por cima, na tampa da Arca da Aliança. Isso tinha um simbolismo muito bonito e que fala muito sobre o que é a propiciação, porque quando a gente para para pensar que Deus olha da vertical, né, ele olha de cima para baixo, ele não vê mais a, a, as duas tábuas da lei que condenavam o seu povo, mas ele viu o sangue do animal, né? E isso representava já no Antigo Testamento o sacrifício que um dia o Messias perfeito faria, Jesus. Em Jesus, nós podemos ser propícios a Deus. Deus pode ser favorável a nós em Cristo. E essa oração desse publicano faz sentido. E por que que o publicano, então, ele desceu justificado, ou seja, desceu considerado justo diante de Deus, e o fariseu não? Exatamente porque ele orou em humildade, reconhecendo seus pecados, reconhecendo a sua maldade, e pediu perdão de Deus. E Deus é sempre apto a perdoar, né? Como Jesus diz em outra passagem, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. O que ele quer dizer com isso? Não são as pessoas que se acham boas que precisam de mim. Elas já se acham boas, então elas acham que não precisam de mim. Mas quem realmente precisa de mim é aqueles que sabem que estão doentes. E ele é o médico dos médicos. Então, acheguemos a Jesus
sempre com um coração humilde, sabendo da nossa maldade, sabendo do nosso pecado, mas sabendo que Deus é grande e que Ele pode nos perdoar e que por causa do sacrifício de Jesus, Deus é favorável a nós. Certo? Vamos terminar com uma oração hoje. Senhor meu Deus, obrigado pelo seu grande perdão que o Senhor disponibiliza a todos nós através de Jesus Cristo. Que o Senhor sempre nos mantenha com uma posição humilde diante de Ti, uma posição humilde nas nossas petições, nas nossas orações, para que as nossas orações sempre cheguem ao seu altar, ao seu trono, como um aroma suave. Que nós possamos sempre ter em mente a nossa pequenez, mas também a sua grandiosidade e o seu amor. Que nós sempre possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus e que nós sempre possamos nos lembrar que é somente através dele nós podemos ser justos diante de Ti, nós podemos ser limpos diante de Ti. Só através do sacrifício de Jesus o Senhor pode ser favorável a nós, o Senhor pode ser propício a nós. E nós seremos eternamente gratos por isso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Até a próxima.